Começou? Vamos às reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrīmad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 4. O aparecimento de Shri Narada. Verso 32. Como se mencionou antes, Narada chegou à cabana de Krishna de Dvaipaina Vyasa, às margens do Sarasvati, justamente quando ele estava se lamentando pelos seus defeitos. Verso 33. Com a auspiciosa chegada de Narada, Shri Vyasadeva levantou-se respeitosamente e o adorou, oferecendo-lhe veneração igual a que se dá a Brahmaji, o Criador. Repetindo, verso 32. Como se mencionou antes, Narada chegou à cabana de Krishna de Dvaipaina Vyasa, às margens do Sarasvati, justamente quando ele estava se lamentando pelos seus defeitos. Verso 33. Com a auspiciosa chegada de Narada, Shri Vyasadeva levantou-se respeitosamente e o adorou, oferecendo-lhe veneração igual a que se dá a Brahmaji, o Criador. Namastê, Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Om tasyaivam kilam atmanam manyamanasya kidyatha krishnasya narado bhyagat ashramam pragudaritam tam abhigyaya sahasa pratyuthaya gatam muni pujayamasa vidhivan naradam sudapujitam. Om Bhagavana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala, na nossa auspiciosa Sala dos Mantras. Nós estamos agora entrando na fase da dissertação, que são os Gotas Védicas, para nutrir, né, o nosso Agya Chakra, que é o nosso chakra frontal, o chakra de aquisição de conhecimento, né? Eu vou fazer aqui o Pranam de Prabhupada. Consegue a tradução, por favor? Tá bom? Porque eu vou falar desse segundo verso, que o Vyasadeva, quando o Sri Narada, que é um mestre espiritual, se aproxima, aí Narada é o mestre espiritual, Vyasadeva, o aprendiz. Então está sendo descrito que o aprendiz adora o mestre espiritual. Esse ato de adorar, ele tem 3 níveis, né? Quando você vai ver, por exemplo, na cultura védica, ou no templo de Krishna, ou então na Índia, em que o mestre espiritual ele recebe guirlandas, flores, os pés do mestre espiritual são adorados, etc. E essa forma da adoração formal, esse estilo formal da adoração do mestre espiritual, chama-se puja. Então tem Vyasa Puja, Guru Puja. Aí vocês vão num templo Hare Krishna, por exemplo, ou mas um templo hindu também, você vai ver as pessoas oferecendo lamparinas, incensos, flores, alimentos, diante da foto ou da estátua do mestre espiritual, ou diretamente ao mestre espiritual. Esse sistema é o sistema que é o
chamado puja. É uma forma de adorar o mestre espiritual. Tá? Outro método para adorar o mestre espiritual é oferecendo ao mestre espiritual serviços, cuidados, atenção às necessidades do mestre espiritual. Né? O que o mestre espiritual precisa? Do que ele está precisando? O que realmente, como eu posso ser útil de maneira prática ao mestre espiritual? Então, atitudes de servir e cuidar é um dos modelos pelos quais se oferece adoração ao mestre espiritual. Então, quando você isso, tá? O mestre espiritual é uma referência, mas a tendência é que essa característica seja uma característica integral do ser para com todos, tá? Depois eu vou voltar nesse ponto aí, mas olha só, o mestre espiritual também pode ser adorado pelo discípulo quando o discípulo se interessa em aprender com o mestre espiritual. Quando o aprendiz se predispõe gentilmente, voluntariamente, a aprender com o mestre espiritual, o aprendiz está adorando ao mestre espiritual. Krishna, na Bhagavad Gita, ele falou para Arjuna assim: ó Arjuna, é bom que você saiba, e também para que outros saibam, que aqueles que se dedicam a entender e a ouvir essa nossa conversa sagrada adoram-me com a inteligência e realizam o Buddhi Jagya, que significa o sacrifício da inteligência. Por sacrifício da inteligência, na nossa mente vem o processo analógico. O que é um sacrifício? Você coloca alguma coisa para ser perdida. Ah, vou sacrificar o meu carro. Aí você vai lá e doa o carro para o templo, para a igreja, para o pastor, para o padre, que seja. Ah, vou sacrificar um cavalo. Aí vai lá e o cavalo mata o cavalo. Vou sacrificar meu tempo. Aí você perde o tempo. Quando você sacrifica a sua inteligência, olha que curioso, aumenta a sua inteligência. Você não perde, aumenta. Tipo, você viu só? Então, a melhor maneira de sacrifício é o sacrifício da inteligência, que é quando você submete a sua inteligência, ou coloca a sua inteligência à disposição para aprender. Ah, mas Deva, não, é porque você não me conhece que você está falando isso. Eu tenho uma dificuldade tão grande, você nem imagina. Mas olha, é que a gente aprende, sabe? Nós, uma das características do ser humano é a habilidade em aprender. Tudo bem que alguns aprendem muito mais rápido, outros aprendem médio, outros aprendem devagarinho, mas todos aprendem. Então, essa limitação absoluta que vai dizer que a pessoa não pode, tem a ver com a avareza. Porque se alguém, por exemplo, chega em você e pede comida, estando ela com fome, e você não dá, o que é isso? Avareza. Se você tem e você não dá, a atitude é de avareza. Então, se o Supremo está pedindo a você para se interessar por ele e ouvir as suas conversas, diálogos, interações culturais, filosóficas, e você diz que não, e ao mesmo tempo vai gastar 7, 8 horas estudando um outro assunto relativo ao seu interesse particular, isso é avareza, que é a avareza da inteligência. E a avareza produz empobrecimento. Então, esses três modelos
de adorar ao mestre espiritual, o discípulo, o aprendiz, ele começa, normalmente, né, pela parte analógica, fazendo pujas ao mestre espiritual, depois ele, né, oferece serviços e, finalmente, ele se interessa pelos mesmos assuntos do mestre espiritual que está relacionado com a liberação do samsara e o amor ao Supremo. Quando o aprendiz, o discípulo, se integra na dinâmica do mestre espiritual, ele para de ficar insatisfeito consigo mesmo. Qual era a condição do Vyasadeva ali? Ó? Ele estava se lamentando pelos seus defeitos. E qual era o defeito? Né? Apresentado aí pelo Vyasadeva. Ele não estava descrevendo, não estava falando, ele não tinha se interessado pelo Supremo propriamente dito. Toda a base do que ele tinha feito antes, todas as escrituras que ele tinha realizado antes, editado antes, tinha a ver com psicologia social. Tinha a ver com códigos morais. Mas não tinha um interesse direto pela pessoa suprema. Então, como ele estava se sentindo? Incompleto, insatisfeito. Quando o mestre espiritual chega, a primeira etapa dele, vocês vão prestar atenção na descrição aí da frente dos versos. Ele recebe o mestre espiritual com reverência e com respeito. Isso é adoração. Sempre que você... Agora, esse valor não é específico para o mestre espiritual, é para todas as pessoas. Só que o que acontece? Devido à nossa indisposição, a tendência que nós temos é de tratar pessoas importantes com respeito e pessoas comuns com desrespeito. É muito comum que pessoas façam isso. Não é o nosso caso, felizmente, porque a gente tem cultura. Mas tem gente que é assim. Tem gente que trata pessoas importantes de um jeito e pessoas comuns de outro. Então, o treinamento de respeitar o mestre espiritual autêntico vai ensinar esse aprendiz, esse discípulo, que toda alma deve ser tratada de forma equivalente, porque todas elas estão ligadas ao Supremo. Mas a pessoa só consegue entender isso com conhecimento. Né? Então, quando você recebe com gentileza, com educação uma pessoa, no seu trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, você está adorando aquele ser. E isso significa o quê? Respeito e gentileza é adoração. É por isso que o hábito da cultura védica é quando encontra qualquer pessoa, a primeira, namastê. Significa o quê? Nama, não. Ma, meu. Te, do Supremo. Namastê. Você não me pertence. Você pertence ao Senhor Supremo. E eu reconheço isso. Portanto, te tratarei com respeito e gentileza, porque eu estou diante de Deus. Isso é o Namastê. Parte da cultura védica. Então, a cultura védica vai ensinar o aprendiz a reconhecer a divindade em toda parte. Então, ela vai formalmente adorar o mestre espiritual, mas ela vai se comportar como toda a humanidade, pensando dessa mesma forma. Isso é cultura. É conhecimento. Não foi o que Jesus ensinou? O que ele ensinou? Amar ao próximo, bem como a ti mesmo. E quando você faz um namastê, você está fazendo o quê? Você está amando o próximo. Você está reconhecendo que aquele ser é uma alma. É parte integrante do Supremo e deve ser tratada de maneira equivalente. Isso é cultura védica. Então, quando é que você vai se sentir insatisfeita? Quando, como no caso do mestre espiritual, né, do sábio, aí, Vyasadeva, quando você se desinteressa, se desconecta a psicologia social, a ética, os valores morais, a busca superior, que é a conquista do coração do Supremo. Você vê que ele estava falando sobre ética, conhecimentos gerais, alimentação, saúde, bem-estar, psicologia, mas ele estava insatisfeito. Então, se você não vincular as suas ações, a sua vida,
o seu comportamento, a sua vida geral, na sua busca, se você não considerar que tudo isso tem a ver com a sua performance na conquista do Supremo, está incompleto. Dá insatisfação. Tá? Então, todo o nosso modelo tem a ver com ensinar as pessoas a fazerem o link entre a vida moral e a psicologia social com a qual interage com os demais, linkar isso ao objetivo supremo, a qual isso está destinado, que é a conquista do Supremo. E a conquista do Supremo, sem que a pessoa ofereça também a predisposição da inteligência para pensar o Supremo, está incompleta, porque o ser deixa de oferecer à pessoa mais digna aquilo que ela tem de mais elevado ou de superior, que é a capacidade de pensar, que os animais não têm. E aí não é justo, porque você está oferecendo uma coisa inferior para uma pessoa superior, considerando essa pessoa superior como sendo inferior. Está irregular. Não procede. Procede para pessoas médias ou inferiores. Mas se você é uma pessoa superior, você vai saber como tratar uma pessoa superior. Você vai entender o que uma pessoa superior espera de você. E a pessoa suprema espera que você ofereça a ele toda a sua inteligência. Não porque ele quer roubar a sua inteligência, mas porque ele quer aumentar a sua inteligência. Para que você entenda qual é o seu destino final, que é a ascensão, que é a transcendência. Não foi isso que Jesus me ensinou? Ou será que eu entendi errado? Talvez eu tenha entendido errado também, né? De repente, a gente pode rever isso daí. Porque quando foi perguntado a ele, qual é a orientação agora? Tem tantas regras. E agora, qual é a orientação, já que você está fazendo, né, essa reforma total aí nas nossas vidas? Como é que vai ser daqui para frente? Qual deve ser qual é a instrução que você vai nos deixar? Qual foi a primeira das instruções que ele deu? Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu intelecto, com toda a sua capacidade artística, com todo o seu senso de estética, com todo o seu bom senso, com toda a sua coerência, amar a Deus acima de todos os valores. O que significa, você vai ter que colocar a cabeça aí, gente, porque não tem como você amar uma pessoa e jogar a cabeça para fora. Não, você corta a cabeça e fala, ó, tá aqui, tá aqui. E aí, como é que fica? Então, a orientação é buscar o Supremo com inteligência, usar a inteligência também, a sabedoria. Não é apenas a emoção. Ah, eu sinto amor por Deus. Que bom para você. Mas aí a parte da... Não. A parte da inteligência é para atender o governo, porque eu tenho que trabalhar para o governo e aí eu tenho que aprender tudo que é relacionado ao meu trabalho para o governo. Aí esse sim merece a minha inteligência. Não, Deus não, só a minha reza, minha oração, minha emoção. Como assim? Está errado. Então nós temos que oferecer o que nós temos de melhor, o que nós temos de maior dignidade para a pessoa mais digna, para ser equivalente e coerente com as nossas ações. É por isso que a gente insiste tanto em que você se interesse em ouvir os gotas védicas, em aprender e ouvir diariamente os conhecimentos. Você não toma banho diariamente? Você não come diariamente? Você não respira diariamente? Você não tem ações diárias? A alma deve ser vista diariamente, senão você fica cega para a alma. Ela se distancia. Não está dito que esse é o terceiro olho, é o olho que enxerga a alma? E o que significa esse terceiro olho? Não é o Águia Chakra, por acaso? Não é o chakra do conhecimento? Então, como que você vai enxergar a alma? Como é que você vai enxergar a si própria? Como é que você vai ter autoconhecimento propriamente dito? Não o autoconhecimento do ponto de vista da psicologia social, suas tendências de personalidade local. Autoconhecimento indica incluir a alma.
Como é que tem autoconhecimento jogando a alma para fora? É como você dar o banho no bebê e, para se livrar da água suja, joga o bebê junto fora. Não funciona? Não tem como ter autoconhecimento excluindo o fator fundamental, que é a alma. Ela tem que estar na operação. E para isso é preciso visualizá-la. E como é que se visualiza esse princípio profundo, sutil, abstrato? É preciso de um olho extra, superpotente, porque esses daqui não conseguem. E para isso é preciso que o Águia Chakra esteja alimentado com o conhecimento. É por isso que as escrituras védicas enfatizam o Jagya Supremo, que é o sacrifício do conhecimento, da mente, da meditação, da busca do Supremo, tá, pessoal? Então, eu vou pausar aqui. Devi, eu vou falar a tradução, o mantra de Prabhupada e você fala a tradução, tá bem? Já que nós estamos recebendo o verso de hoje, é o discípulo recebendo o mestre. Então vamos, né, acolher e receber Prabhupada, que é o mestre que trouxe, que chegou até nós, né? Nós estamos aqui no Ocidente nos lamentando pela nossa má fortuna, pela nossa ignorância. E de repente o mestre chega, Swami Prabhupada, trazendo o conhecimento védico. Então como que nós devemos recebê-lo? Com reverência, com respeito, com gratidão, com inteligência superior, entendendo o valor que esse conhecimento tem em nossas vidas. É assim que o discípulo autêntico recebe o guru autêntico. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Chinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Bhishatarini. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, a Pai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna nesta terra, tendo se refugiado em seus pés de lótus. Nossas respeitosas reverências são para você, que por desejo de seu mestre espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, está pregando gentilmente a mensagem do Senhor Chaitanya Deva e libertando os países ocidentais que estão cheios de impersonalismo e niilismo. Muito bem. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.